E estamos de volta! O canal do Mauá de Esportes hoje traz o seu 9º episódio. Não é que chegamos já no 9º episódio? E hoje vamos falar de polo aquático, um esporte olímpico desde 1900 nas Olimpíadas. Um esporte muito viril, bem jogado. E hoje eu vou trazer um convidado especial. Felipe, roda a vinheta! Valeu! Ele é ex-jogador de polo aquático, ex-diretor de polo aquático do Bauru Tênis Clube, árbitro internacional de polo aquático durante 28 anos, 3 Olimpíadas no currículo como árbitro neutro. Décio Patelli Júnior hoje no do Mauá de Esportes. Valeu, Décio. Valeu, obrigado Eduardo, pela presença. Graças a Deus. Cara, a ideia nossa de falar de um esporte diferente a cada semana, com um convidado diferente. É um prazer ter hoje um grande amigo meu, Décio Patelli Júnior. Queria que você falasse um pouco da tua vida no polo aquático, como é que você começa, me conta sua vida no polo, Décio. Bom, Eduardo, primeiramente eu quero te agradecer o convite, né? Porque é sempre legal a gente conversar com pessoas amigas, nós que somos amigos de longuíssima com data, certeza, né? De muito tempo. Muito tempo, muitas jornadas juntos. Muitas jornadas boas. Juntas, boas. E falar de uma coisa que eu amo, que é polo aquático, né? Eu comecei no Bauru Tênis Clube como nadador, né? Nadei dos 11 até os 13, 14 anos. Daí já fui para o polo aquático. O polo aquático é uma modalidade esportiva que está na minha vida há quase 50 anos, 50 e poucos anos, ininterruptamente, de borda de piscina eu tenho isso. Nunca fiquei longe de borda de piscina, como jogador, como atleta que como eu fui. Diretor, como atleta, e principalmente como árbitro, que eu fiz uma carreira muito grande como árbitro. Sólida e muito vitoriosa como árbitro. E um esporte que faz parte da minha vida, integrante, mudou a minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, profissionalmente, devo muito ao polo aquático. Patelli, eu queria começar com o nosso quadro que dá início ao programa, o Primeira Vez, e eu queria que você me contasse rapidamente sua primeira aula de polo aquático. Você lembra dessa? Olha, eu lembro que eu ficava na piscina vendo pessoas que jogavam na época, o Haroldo Viana, né, o Remy, enfim, pessoal mais velho. No Bauru Tênis Clube, sede da cidade. Sede da cidade, exatamente. E aí um dia, eu, o Nando, o Bijinho, que nadava com a gente entrou na água e começou a bater bola. Eu lembro exatamente quando eu peguei a primeira vez na bola e comecei a fazer aqueles passes, né? E o pessoal treinava com o técnico Paraná e a gente começou a fazer aqueles passes, foi indo e eu me vi no meio já de uma equipe depois. Logo, um tempo depois, nós estávamos participando dos treinamentos, a gente nadava de manhã e à tarde ia fazer o treinamento lá. Quantos anos você tinha, Patelli? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade. E aí eu já engato então no seu primeiro campeonato. Meu primeiro campeonato foi um campeonato paulista de estreantes. Eu lembro do meu time. Meu time era o Gandra no gol, né? O Gandra, o Nando Lapo, o Sapé, falecido Sapé, grande amigo, Sapé, companheiro irmão tantas do Patelli. jornadas, meu irmão, Bijinho, Mortari, eu, César Telli, né? E o Bacalhau, o Antônio. Time de peso, hein, Patelli? Um timaço de polo. Timaço de polo. Que veio todos a serem forte. No primeiro campeonato de forte, nós fomos campeões. Carreira. E aí todo mundo jogamos juntos até os 27, 28 anos. Eu quero então te perguntar, primeiro título seu como jogador. Como jogador, o primeiro título foi o primeiro campeonato de estreantes. Foi o campeonato de estreantes. Com esse belo time. Com esse belo time. E a tua primeira Olimpíada como árbitro, que é o marco top da carreira, não é? Olha, daí eu fui para a parte de arbitragem, né? Porque a gente começou a apitar treino no clube, enfim. Daí eu fiz a minha carreira como árbitro. E em 92, né, eu fui indicado como árbitro neutro da Olimpíada em Barcelona. Eu não acreditei, não caiu minha ficha. 92, você já foi para Barcelona? Para Barcelona, ver aquela, na abertura, né, aquela flecha acendendo a pira olímpica.
E foi um marco na minha vida, porque eu nunca imaginei, quer dizer, eu tinha o objetivo de apitar uma Olimpíada. Mas não imaginou que fosse chegar tão cedo. E aí foi a minha primeira Olimpíada. Muito bom. Eu já vou para a primeira pergunta, porque hoje a gente tem 4 perguntas de amigos, de atletas, de técnico de polo aquático. Eu vou começar com o Rafael Kassab. Bom dia, você ligado no Duma Wide Sports, um programa fantástico que vem enaltecendo os principais ícones do esporte bauruense. Queria primeiro parabenizar o Eduardo pela iniciativa, pelo programa, muito legal, e para mim é um privilégio e uma honra participar desse programa tão legal. Hoje quem está sendo entrevistado é o Patelli, né? Para falar do Patelli nós não podemos falar sem antes lembrar das 3 Olimpíadas, né? Que ele apitou, se não me engano, Barcelona, Atlanta e Sydney, salvo engano. E eu gostaria de saber do Patelli que ele foi como árbitro neutro, né? Nessas 3 edições, como o único brasileiro representando o polo aquático dessas 3 edições, assim como o único bauruense, né? Acredito que tenha representado o Brasil em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Então eu gostaria de saber do Patelli o que ele vê nessa evolução, desde a primeira Olimpíada que ele apitou em Barcelona, como até a última em Sydney, e fazer um paralelo com a Olimpíada do Brasil. Qual foi a evolução do esporte, principalmente na regra, as mudanças de regras, o que mudou no esporte, se o esporte ficou mais leve, ficou mais pesado, ficou mais dinâmico, se essa nova regra hoje que vigora vem beneficiar o atacante, vem beneficiar o defensor, se o esporte ficou mais leve e se para isso essa regra foi mudada para que tenhamos mais gols e um jogo mais dinâmico e eletrizante para quem está assistindo. Bom, primeiramente quero agradecer ao Rafael pela presença do legal. Rafael, um grande parceiro, amigo, adoro o Rafael, todo mundo sabe disso. E eu vou dividir a pergunta dele foi complexa, né? Foi várias perguntas, mas só muito boas. Foram boas. Bom, houve sim, Rafael, uma evolução muito grande de Barcelona para Pequim e para os dias de hoje, né? A escolha de um árbitro neutro, você tem assim uma graduação dentro da FINA, né? Você tem um número de jogos que você apita internacionalmente, dos eventos que você participa, né? E conforme os eventos que você participa são de importância internacional, né? Você tem um grade, uma nota que é dada para o árbitro chegar entre os 20 melhores do mundo, evidentemente. Para poder ter condições de ir para um evento maior. E o árbitro neutro tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque o país, quando classifica, às vezes, né, ele leva um árbitro que às vezes não é um árbitro top do país, né? Ele leva um árbitro e o árbitro é top no mundo. O árbitro neutro não. O árbitro neutro ele tem que estar entre os melhores do mundo. Os 10 melhores do mundo. Ele tem que estar. Eu tive a felicidade de ter essa nota. E foi em 3 Olimpíadas. Só fala as 3 Olimpíadas porque acho que houve um... O Rafael se equivocou. Eu fui em Barcelona em 92, Atenas 2004 e Pequim 2008. As 3 Olimpíadas. As 3 Olimpíadas. Então, essa é a graduação do árbitro neutro, que é uma coisa assim muito legal. E muito mais legal ainda, Eduardo, se você quer saber, Rafael também, na Olimpíada, todos os países que estão participando do polo aquático têm a bandeira lá. E o Brasil tinha uma bandeira lá, eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Porque você estava... Graças à minha presença. Muito bom. O Brasil teve presença nessas Olimpíadas e teve também em 2012 em Londres e evidentemente no Brasil também, Londres por causa de um outro árbitro brasileiro, que é o Denis Daniel. E aí contava a bandeira do Brasil lá no complexo. Então foi assim uma coisa muito legal. E outra coisa, eu como árbitro neutro em Pequim, né, você, por exemplo, você tem uma quantidade de jogos que você apita. Né? Na minha primeira Olimpíada, só para você ter uma ideia, voltando ao que o Rafael falou, eu apitei 2 jogos. 2 jogos. Que foi de Barcelona. Que foi de Barcelona. Em Atenas, eu já estava num outro nível de arbitragem. Né? Eu apitei 6 jogos. Em Pequim eu apitei 9 jogos. Fui o árbitro da Olimpíada que apitou mais jogos, inclusive uma semifinal. Não tive a oportunidade, que era meu sonho, de apitar a final, uma medalha de ouro, né? Mas eu apitei 2 medalhas em mundiais. Uma em 2001 em Fukuoka e uma em 2005 em Montreal. Apitei 2 finais. Uma carreira sensacional como São 14 campeonatos mundiais. 14 campeonatos mundiais. E eu tenho 6
ligas mundiais, sendo que eu tenho 2 medalhas de ligas mundiais também. Uma em Atenas, em 2006, e uma em Gênova, em 2008. Então tem isso aí no meu currículo também. Bom, currículo. Essas medalhas que são, vamos dizer assim, importantes para um árbitro. O que você quer chegar numa Olimpíada? Apitar uma final. Eu apitei uma semifinal. Semifinal de Olimpíada, hein? E 9 jogos. Eu fui o árbitro que apitei mais jogos na Olimpíada de Pequim. Né? Aqui tem a medalha. Aqui a medalha da Olimpíada de Pequim. Né? Que é a nossa medalha de participação. Quanto ao que o Rafael falou da regra, sim, o polo aquático, pasmem os senhores, é a modalidade esportiva mundial que mais evoluiu a regra. Por quê? Porque como é um esporte de contato e muito difícil, muito difícil de ser apitado, né? O árbitro não fica dentro d'água, às vezes as pessoas perguntam, Patelli, mas você fica dentro d'água? Eu falo, não dá, porque senão a água entra no apito e não dá para apitar, porque as pessoas às vezes não entendem isso. Então o esporte se modificou muito, se tornou muito mais leve, né? Nós temos aí, eu participo inclusive hoje, eu sou presidente do Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Comitê Técnico de Arbitragem, né? E a gente participa de um grupo de 25 árbitros, que são aqueles árbitros que também apitaram comigo em outras Olimpíadas, que a gente dá uma assessoria às regras na FINA, no sentido de deixar o esporte mais leve. Então a nossa participação hoje é para isso. Por quê? Porque o polo aquático era um esporte muito violento, né? E que a gente, através dos tempos, foi deixando mais leve. E hoje, Rafael, o esporte está muito mais plástico e o objetivo, efetivamente, é o gol. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas claro que respondeu. Perto, eu já te agradeço. E já que você respondeu o nosso grande amigo Fael, meu guapo no tênis, meu goleiro, jogador muito bom de polo, eu quero ir para o bate-pronto, nosso segundo quadro. Eu quero que você me responda de primeira. Melhor jogador que você viu jogar, Patelli? Brasileiro, Eric Borges, mundial, Sapit. O Sapit é um jogador da antiga Iugoslávia, mas chegou a jogar na Sérvia, ele é mais sérvio. Grande jogador. Tive a oportunidade de expulsar esse rapaz definitivo com direito, porque ele falou alguma coisa para mim em sérvio, né? Em iugoslavo, mas eu senti que ele estava me ofendendo. Mas um grande jogador. O melhor jogador brasileiro, você já respondeu. Eric Borges, sem dúvida. A melhor seleção que você viu em toda essa carreira sua aí em Olimpíada que você viu jogar? Olha, a melhor seleção que eu vi jogar foi a seleção da Sérvia na Olimpíada, no Campeonato Mundial de Roma em 2009. Fantástica, sob todos os aspectos. Sérvia, inclusive, que é a que mais tem títulos na FINA. A Iugoslávia, 5 títulos de Olimpíadas. E agora a Sérvia comandando. Eu vou então para a pergunta de, aqui só tem amigo, como é bom, né? Pedir para amigo fazer pergunta para um outro grande amigo meu, Patelli. O Jorge Fara. Fala, Mário, beleza? Patelli, grande Patelli, um abração para você. Sempre bom falar de você e com você. Mário, é o seguinte, você pediu para eu ouvir alguma história, alguma coisa do polo? Tem muita, né, cara? O polo é só história, graças a Deus. Grandes amigos e grandes histórias. Tem uma delas que quando ele apitava, toda vez que ele apitava a Olimpíada, a Mundial, ele vinha com umas histórias muito engraçadas. Tem uma delas que ele estava perfilado do lado da seleção da Hungria, o capitão do lado dele, esse cara era gigante, ele não conseguia parar de olhar pro tamanho do pé do cara, ele voltou assustado pro Brasil. Pô, vocês nunca viram um pé daquele tamanho, cara. Pede pra ele contar essa história, é muito boa. Também queria que ele falasse, dentro do possível, dos jogadores, né, em prestígio a eles mesmos, os grandes jogadores que o Bauru já teve, que muitos deles já representaram inclusive a seleção e muita gente não sabe. Eu particularmente joguei com vários deles, Emerson Martins, André Anastácio, Desani, Linguiça, vários. Então seria legal que ele, dentro do profundo conhecimento que ele tem do polo, falasse dos que ele tem como destaque e prestigiasse também, tá bom? Grande abraço aí, tchau. Grande G, boa pergunta, hein, Patelli? O G é sensacional, gosto muito dele. Inclusive, a semana passada encontrei, a gente bateu um papinho rápido, né? O G a gente fala moleque, porque esses caras cresceram tudo lá no clube, né? Hoje é um advogado brilhante, enfim, não tenho o que falar do cara. Bom, G, olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa história é verdade. Quando a gente alinha, né, em campeonatos do mundo e Olimpíada, você alinha junto com as seleções, né, do lado. E campeonato Olimpíada de Atenas, eu apitei um jogo que foi Hungria
e Croácia, se não me engano. E o jogador da Hungria, eu não me lembro, o capitão da Hungria, não lembro o nome dele agora, nós dois no meio, né, as duas meninas na frente com a bandeira e o nome do país, e o cara do meu lado. E a hora que eu olhei pro cara, eu tava assim na altura do mamilo do cara, entendeu? E o braço do cara parecia minha perna. Eu falei, caramba, meu. E eu olhei do lado, porque a gente vê o jogador dentro d'água e você não vê o cara fora d'água, né? E às vezes o cara te cumprimenta, você fala, pelo amor de Deus, se esse cara sair da água... eu tenho uma outra história, depois eu vou contar da Liga Mundial de Atenas, né, rapidinho também, na própria pergunta do G. E a hora que eu olhei o pé do cara, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, se esse cara for esquiar, ele não precisa da prancha de esqui. O tamanho do cara, impressionante o tamanho do cara, o nível de atleta que o cara é. Porque eu não sei se você sabe, Eduardo, o polo aquático é a modalidade de prática, né? A segunda modalidade mais difícil de ser praticada pela qualidade pela dificuldade e do nível do empenho que o atleta tem que ter. A primeira é aquela ginástica olímpica que o Zanetti faz, segura em cruz e tal, aquela é a primeira. O vôlei é o terceiro. Então, você vê um atleta de polo aquático, Eduardo, hoje principalmente, eles são mega homens. E outra, são mega homens e você vê que os caras são realmente fortes, o trabalho que eles fazem é muito grande. E o pé desse cara era assim, fora do comum. Impressionante. E eu falei no outro bloco do Sapit, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, e eu expulsei esse cara na Liga Mundial em Atenas, num jogo contra a Austrália. Ele estava nadando de costa, olhando para mim, falando um monte de porcaria, que eu não entendo o que seria a língua da Sérvia, mas eu sabia que ele estava falando mal de mim. O que eu fiz? Parei o jogo, pedi a bola e coloquei definitivo com direito. Aí eu comecei a pensar, ele saiu da água e ele não parava de sair, Eduardo. O cara começou a sair e não parava de sair. E foi dois caras da Grécia que estavam na piscina, né, para impedir que ele chegasse até mim, né? A hora que eu olhei os dois caras que estavam ali, que eram segurança, e o tamanho do Sapit, eu comecei a andar pro Banco da Austrália. Porque eu falei, na pior das hipóteses, eu saio correndo aqui. Apanhar um monte de gente junto. Evidentemente, se ele me agredisse, ele jamais jogaria polo aquático de novo, principalmente no evento internacional. Inclusive, esse Sapit, na Olimpíada de Pequim, teve uma briga com o goleiro da Sérvia, o Denis, e os dois brigaram, e inclusive um quebrou o braço e o outro quebrou a mão. Você imagina o nível de briga dos dois. É a segunda pergunta do G. Dos jogadores do Bauru Tênis Clube. Olha, G, eu vi vários jogadores aqui em Bauru. Nós tivemos, na minha época, um goleiro, o Macaco, que era fantástico. Foi para mim um dos grandes goleiros que o Bauru Tênis Clube já teve e que depois, inclusive, jogou no Pinheiros muito tempo. Foi para São Paulo. Titular do Pinheiros, que ele foi trabalhar, ele se formou engenheiro, foi trabalhar. Você falou de alguns, Emerson Martins. O Emerson, para mim, além de pessoa, de homem, de moleque que ele é, hoje pai de dois filhos, casado, treinador de polo aquático, mas um moleque sensacional, grande jogador. O Linguiça, capitão da seleção brasileira, campeão pan-americano em Mar del Plata, um grandíssimo jogador que jogou pelo Pinheiros. E nós tivemos outros, Marcos Jansson foi um grande jogador, o Guilherme Jansson foi um grande jogador também. Às vezes a gente esquece. Vai esquecer com certeza. Tantos jogadores, G, que foram assim, jogadores de primeiro nível. Mas eu lembrei assim de uns que realmente marcaram, chamaram a atenção. Alguns em outras épocas, assim. Me desculpa se eu estou esquecendo de alguém, fatalmente eu estou. Porque nós tivemos, o Bauru Tênis Clube teve grandes jogadores. E foi o Bauru Tênis Clube foi uma das equipes mais tradicionais do polo durante muito tempo. Durante muito tempo. Inclusive o Nando, que foi técnico de seleção brasileira. Seleção brasileira júnior que foi jogar o Mundial no Egito, ele era auxiliar técnico. Nando Luiz Fernando Lapo. Grande figura, seu amigo. Meu irmão. Um cara de primeiríssima qualidade e formador de tudo isso que está aí de polo aquático em Bauru hoje. Ô Patelli, já que você respondeu o G, e outro cara que jogou polo e que eu tenho uma consideração muito grande, outro cara que adora você, é mais uma pergunta, Alexandre Guerreiro Mendes. Tudo Mauad, que alegria participar do seu programa. A minha pergunta ao Décio Patelli Júnior, pessoa que eu admiro muito, que fez parte da minha formação, é a seguinte. Patelli, você que foi um ótimo jogador de polo aquático e um dos melhores árbitros de polo aquático do Brasil, referência para os demais,
apitou finais dos principais jogos realizados e foi indicado também para torneios internacionais, qual foi a partida que você apitou e que mais te emocionou? Um grande abraço e um beijo. Xandó, olha, essa pergunta sua é muito boa, cara. Eu tive jogos na minha vida muito importantes. Eu vou falar uma coisa para você, até com relação à minha carreira internacional. Tive um jogo muito importante na minha vida, que foi... Tive 2 jogos internacionais que me marcaram muito, e os 2 femininos. Um foi a medalha de bronze lá em Fukuoka, no Mundial. Foi Rússia e Canadá. Foi um jogo muito difícil, porque jogo feminino é muito difícil. Isso que eu ia te falar, é mais complicado. É um outro jogo de polo aquático, jogo feminino. As meninas se agarram muito, se batem mais do que os homens. Eu já ouvi falar sobre isso, que o jogo feminino é mais complicado de apitar. Exatamente. Eu tive um jogo numa Liga Mundial em Los Angeles, que eu estava apitando com o atual secretário da FINA, do TWPC da FINA. TWPC é Technical Water Polo Committee, Comitê Técnico de Polo Aquático, o Mark Koganoff. E foi um jogo muito pegado, de uma pancadaria muito grande, Estados Unidos e Canadá. Foi um dos jogos mais difíceis também que eu apitei em termos de disciplina. Mas jogo bom, esse Canadá e Rússia, na medalha de bronze lá em Fukuoka, foi um jogo muito difícil e foi um jogo que eu lembro com muito carinho. Outro jogo difícil também foi um jogo, uma semifinal na Olimpíada de Pequim, China e Holanda. A Holanda foi campeã olímpica. Eu apitei esse jogo na semifinal, um jogo dificílimo. Eu apitei 5 pênaltis contra a China, dentro de Pequim. Eu apitei 5 pênaltis. O técnico da China, o Juan Janet, que hoje um grande amigo meu, depois do jogo veio e falou: você apitou 5 pênaltis contra mim. Não, eu falei: teve não, jeito. eu apitei 5 pênaltis porque foram pênaltis. O que você quer que eu faça, né? Enfim, mas olha, Xandó, o jogo mais difícil que eu apitei, eu digo para você que foi uma final de Campeonato Brasileiro no Maracanã, na piscina do Maracanã, hoje existe ainda a piscina lá do Maracanã. Um jogo Pinheiros e Fluminense, foi o jogo mais difícil que eu apitei, masculino. Eu não lembro a data, a época desse jogo, mas eu posso dizer para você que foi um jogo dificílimo. E agora, Patelli já falou sobre uma série de assuntos relacionados ao polo, várias histórias de polo. Eu vou sair um pouquinho para ir no nosso quadro Apostando Alto, apoio do nosso BetCerto, o site de apostas que nos dá uma força aí, que nos patrocina. Patelli, e obviamente a gente continua apostando em futebol, Campeonato Brasileiro já começando com toda a força. Eu quero 3 palpites seus que eu vou fazer uma aposta tripla, tá? Então, rápido. Botafogo e Inter no Botafogo. Inter. Fluminense e Vasco no Maracanã, deve ser. Fluminense. E para terminar, Bahia e Palmeiras no Bahia. Palmeiras. O time de coração do Patelli, eu tive que colocar no BetCerto, vamos fazer essa aposta. E essa eu tenho certeza que a gente vai cravar. E eu deixei por último a pergunta do irmão do Patelli, figura ímpar do polo aquático bauruense, técnico do Bauru Tênis Clube durante muito tempo, Luiz Fernando Lapo, o Nando. Olá Eduardo, olá Patelli, eu sou o Luiz Fernando Lapo, fui técnico de polo aquático do Bauru Tênis Clube por 37 anos e o Patelli, boa parte desse tempo, foi diretor do departamento de polo aquático. Patelli, pergunto, o estado de São Paulo possui 645 municípios, apenas 4 cidades do interior de São Paulo, que são Bauru, Jundiaí, Santos e Ribeirão Preto, e mais 5 clubes de São Paulo que participam de eventos promovidos pela Federação Aquática Paulista e Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Isso representa menos de 1% dos municípios existentes do estado com praticantes de polo aquático. Como melhorar isso? Como poderíamos massificar o polo aquático no estado de São Paulo? Tá aí, Patelli, pergunta do seu grande amigo, do seu irmão, o Nando, Luiz Fernando Lapo. Bom, ouvir a voz do Nando já é um alento, né? Um cara sensacional. Eu me rendo, se é uma pessoa que eu me rendo na construção do polo aquático, faz parte da minha vida, né? Do Bijos também, essa pessoa, né?
é uma pessoa fantástica sobre todos os aspectos. Pela pergunta você viu que é um cara inteligente, né? Sim, tocou técnico num de polo ponto. aquático de primeiro nível, formador, maior formador de jogadores que eu vi na minha vida, jogadores de primeira linha, né? E o Nando que tá aí é um fantástico, pergunta inteligente. Bom, Nando, é o seguinte, eu acho que a massificação, a gente não poderia usar massificação para essa palavra, a gente devia falar expansão, né? O grande responsável para a expansão, para o polo aquático se expandir, na minha opinião, é a Federação Aquática Paulista, que é a gestora dos esportes aquáticos do Brasil, do estado de São Paulo. Não é nem a CBDA. Por quê? Porque a Federação Aquática Paulista, como ela divide o estado de São Paulo em regiões, né? E eu sei muito bem disso, que eu fui também diretor de polo aquático da Federação Aquática Paulista, você tem que fazer um trabalho em cada região, tentando dinamizar, vamos dizer assim, nos clubes que tem piscina e em condições de se jogar polo aquático, né? Mesmo que seja piscina que seja mais rasa, mas o polo aquático ele é um esporte totalmente lúdico e é impressionante, Eduardo, como o polo aquático é contagiante. É impressionante. Não tenho dúvida. Ele é muito contagiante, porque você vê a molecada na borda da piscina fazendo os passes, né? A gente vai ver que aquilo lá vai pegar fogo e logo tem 3 ou 4 moleque dentro d'água fazendo passe de bola. Então eu acho, Nando, que falta um pouco de gestão da pra Federação poder dar Aquática uma Paulista para dar expansão. esse start, essa expansão. Por exemplo, nós temos aqui em Marília o Yara Clube, com aquelas piscinas maravilhosas, entendeu? Rio Preto, cidades de primeira que linha. poderiam ter o seu Ribeirão clube. agora fazendo um trabalho junto com o SESI lá na Cava do Bosque. Enfim, você sabe que dá para fazer isso. Eu acho que falta gestão da Federação Aquática Paulista, né? Muita gente fala no sentido da natação ser o concorrente do polo aquático. Eu não acho que é verdade, porque é o seguinte, se você, olha o tiro no pé, às vezes que a federação dá, se você implementar um trabalho de difusão de polo aquático, você vai abrir uma gama muito grande de empregos para os próprios professores de educação física. Sem dúvida. Então, se você tivesse, vamos supor, 80 clubes jogando polo aquático, a Holanda, que é menor que o estado de São Paulo, tem 2.000 equipes, 2.000 clubes jogando em várias categorias. Então é por isso que se expande e tudo todo mais, evidente. A Sérvia, a Hungria, são assim, celeiros. Celeiros mesmo, porque tem muita gente, daí sai muita gente. O próprio Estados Unidos tem um torneio de high school, que é feito em Los Angeles no final do ano. São 300 escolas classificadas. Então eu acho, Nando, que o que falta é gestão. Eu não tenho o que falar, um grande amigo, Patelli, falando tudo sobre polo. É um prazer, foi um prazer ter ele aqui do meu lado, falando de polo. E eu, como sempre, quero deixar uma lembrança do programa para o meu grande amigo Décio Patelli, a camiseta do Mauá de Esportes. Para você andar na Getúlio toda manhã, como a gente faz, na nossa praia aqui de Bauru, você que é do Brasil, do mundo todo, a nossa praia na Getúlio, que a gente sempre encontra o Patelli, e também do nosso patrocinador do Brussels Cosmetics, uma linha shampoo, condicionador, para você arrumar, sabe? Muito obrigado. Máscara de cabelo. Muito obrigado. Para você caprichar no visual, Patelli. Então eu vou retribuir aí, dando um mimo para você. Agora, que é a minha camisa. A parte boa do programa. A minha camisa. O André sempre oficial, já está preparado. Essa camisa eu apitei a semifinal do Campeonato Mundial de Roma em 2009. Caramba! Então é uma camisa muito importante para mim que eu vou passar para você de presente. Agradeço, meu grande amigo Patelli. Vamos deixar no nosso cenário, onde nós gravamos toda semana o Pronto Falei, que vai ao ar todo sábado aqui no seu canal do Mauá de Esportes. A gente grava o Pronto Falei, falando sobre algum assunto, alguma polêmica. Eu só tenho que agradecer você que assiste, pedir para você se inscrever, para você curtir o vídeo. A pedidos, clicar no sininho e estar com a gente toda semana, porque aqui toda semana é um esporte diferente, com um convidado diferente. Hoje foi polo aquático com o grande Décio Patelli Júnior, o Patelli. Valeu! Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. E o canal do Mauá de Esportes, falando de polo aquático, não podia deixar de comparecer aqui na BDA, Associação Bauruense de Esportes Aquáticos, um projeto maravilhoso, sensacional da Zoponi,
E eu estou aqui, um prazer estar aqui com o Emerson, técnico da BDA. E aí, Emerson Martins, me conta da sua trajetória no polo, da história da BDA. Fica à vontade para bater um papo com a gente, Emerson. Eu jogava aqui em Bauru, né, desde garoto, né, na época do Bauru Tênis Clube e tudo. E aí depois de um tempo jogando aqui em Bauru, comecei a treinar a seleção, tudo, acabei indo jogar em São Paulo, joguei no Paineiras, no Pinheiros, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, polo aquático no Paineiras e Pinheiros. Aí depois de um tempo eu fui para Santos, dei treino lá em Santos, aí já como treinador, fiquei lá um tempo. De Santos eu fui para treino no Paineiras. Quando eu estava no Paineiras, começou o projeto aqui da BDA, foi uma coisa legal e tudo. E acho que quando tinha um ano e pouco aí do projeto, aí eu vim trabalhar aqui, né? Que a gente estava somar aqui na BDA. Projeto maravilhoso, né, Emerson? Projeto muito legal. De criança, o que atende de adolescente, de jovem. Porque quando começou, né, foi assim. Na verdade, tinha acabado o polo, mais ou menos, né? Tinha sido suspenso, acabado por um tempo o polo em Bauru, porque a sede do Bauru Tênis Clube, né? Que é onde tinha um polo aquático, tinha sido vendida. A sede do Bauru Tênis Clube, lá no centro da cidade, havia sido vendida e não tinha mais o local de se jogar polo aquático em Bauru. Exato. Aí que começou, né, as primeiras... o embrião ali da BDA, né? Começou a fazer... desse projeto maravilhoso. Aí começou, não, mas não pode parar o polo, a natação, não sei o quê. Aí o pessoal começou, né? O Cláudio encampou essa ideia aí. E aí de São Paulo eu falei, começou um projeto lá, o pessoal falava, tem 100 alunos, daqui a pouco, tem 300 alunos. Caramba, já começou. Aí quantos alunos? Tá com 700 alunos. Eu falei, louco. Cláudio Zopponi, que começou esse projeto junto com seu irmão, o Cláudio Nur Zopponi. Um projeto que, nossa, não tenho o que falar, o que beneficia os jovens de Bauru, que traz de gente para o esporte, que é uma coisa maravilhosa, que tira de ficar sem fazer nada e vem aqui, tem um objetivo e fortemente baseado no polo aquático, mas também com natação e atletismo. E aí você veio para cá para dar as aulas e tomar conta e seguir com esse projeto aí, né, Emerson? Isso, aí comecei aqui dando aula, né, na época, porque assim, você comentou aí do projeto, só para completar aí, né, tem a música também, né, que desde 2017... Ainda também tem a música. Tem o pessoal da música que tá bem legal, tem bastante garotada, depois eu te mando uns vídeos aí para você ver, da garotadinha bacana, tocando. eu não sabia. Não, maravilhoso, você não tem ideia. Quem não conhece a BDA, esse complexo aqui, onde era a antiga Ípica, é uma das coisas mais bonitas que Bauru tem, em termos de esporte, de os equipamentos, a piscina, tudo feito exatamente como manda, né? Padrão internacional. Agora, o legal daqui, Eduardo, é o clima, né? O ambiente. Isso eu não tenho dúvida. O ambiente é muito, muito legal. Você vem aqui fora de pandemia, por favor. Fora da pandemia, tá cheio de criança aqui. Aí tem, né, tem a natação, tem o polo. 7 mil crianças ou adolescentes. Isso, acho que o projeto abrange. É um negócio. Acho que é umas 6 mil aqui em Bauru e mais 1.000 e pouco no Rio de Janeiro. É um negócio maravilhoso. A gente tem que dar os parabéns para a Zopponi por estar tomando conta, encampando e cuidando disso daí. E aí começam a vir um monte de títulos, né? As equipes da BDA já começam a... E o resultado, né, até pelo pai, é bem o esforço das crianças, né, dos jovens aí que tem treinado forte, tem se dedicado, né? Aí o resultado ele é uma consequência, né? Porque são duas coisas, tem a parte competitiva aí do projeto, você falou de 6 mil, 7 mil crianças, né? Todo mundo está ali competindo, né? Com certeza. Com certeza. Mas o pessoal que vai se destacando, que vai gostando mais dessa parte assim mais competitiva, realmente vai jogando, eles se esforçam bem, né? Tem uma boa estrutura, participa das competições, os resultados aparecem, né? É uma consequência e é bem legal, porque tanto no masculino como no feminino muitos resultados. Teve bastantes resultados, bastante atletas convocados para a seleção brasileira. E é uma oportunidade de vida para as crianças, né, Emerson? Para o adolescente, ele acaba tendo de ir para uma seleção brasileira de polo, se dedicar também ao esporte, além do estudo que ele vai juntamente com o polo aquático aqui, não é?
Exatamente. E aí a gente vai incentivando eles nisso daí tudo, né? Alguns atletas aí também têm bolsa de estudos, né? Para ter um estudo melhor. Alguns até bolsa de universidade, faculdade, tudo. Tá caminhando, graças a Deus tá caminhando, é legal. E aí motiva, né? O pessoal mais novo também, né? Hoje o pessoal já vem para a BDA, já tem uma visão mais completa. O pessoal começou, os primeiros aí, e tem pouco tempo, acho que eles não imaginavam, acho que ninguém imaginava. Acho que nem o Cláudio. Chegar no patamar aí que chegou. O Cláudio imaginava que ia fazer alguma coisa maior e tudo, né? Mas não imaginou que ele ia tão adiante, eu acho, né? Eu tenho isso daí, eu imagino, né? Porque realmente tomou uma proporção assim... Muito grande. Muito grande, realmente. A gente vê pela sala de troféus, a gente vê pelo clima das crianças tendo aula, na sequência, mirim, juvenil, feminino, masculino. Essa oportunidade que essas crianças têm tem que ser valorizada, né, Emerson? Ah, com certeza. E eles aproveitam, assim, né? Aproveitam bastante. Vem direto desde quando entra no projeto, porque assim, o projeto é gratuito, né? A única coisa que se pede para as crianças é que não pode faltar. Não pode faltar e tem que estar na escola. Não pode faltar no treino básicos. E não pode faltar na escola, é isso. Não pode faltar, tem que estar na escola. Como dizia o Dente de Leite, né? Que tinha na minha época de criança, craque de bola, craque na escola. E falando aí do Aba-Waba, é um campeonato internacional, né? Que é um campeonato grande, importante no calendário, é um campeonato que faz parte do calendário FINA e é a primeira vez na América do Sul que tem um evento anual do calendário da FINA aqui no Brasil. Sendo jogado no Brasil. Porque tem muitas competições da FINA que já veio para o Brasil, mas são competições esporádicas, né? Tem aquela não essa votação. Que faz parte do calendário normalmente da FINA, que é a associação, que é a Federação Internacional de Natação. Então esse daí é um campeonato oficial, anual, que vai estar sendo realizado aqui em Bauru, que faz parte do calendário da FINA. Isso é importante para o Brasil, para a América do Sul. Não tenha dúvida, e tomara que a gente tenha esse evento no final do ano, que essa situação passe, a gente possa receber atletas do mundo inteiro para disputar o Aba-Waba. Exatamente, Aba-Waba é Happy Baby Waterball. Por legal. isso tem esse nome aí. E começou na Itália, né? A primeira edição. Muito forte no polo aquático. Muito forte. Aí a BDA desde 2011, acho que a primeira vez foi, né? Logo começou o projeto, já foi. E aí participou em todas as edições que teve lá. Esse ano teria sido agora em julho, né? Acho, julho ou junho. E aí, como teve a história da pandemia, não, teria. Lá da Itália continua tendo. Porque aí tem o Aba-Waba na Itália, tem o Aba-Waba na Espanha, no Canadá teve, agora não sei se está repetindo, não sei se continuou, e agora tem o do Brasil. Então a BDA continua participando lá na Itália, só não foi agora porque teve a pandemia, e depois tinham adiado para agosto, mas aí adiou de novo. A gente não sabe se o da Itália vai ter esse ano por conta da pandemia. Agora o do Brasil aqui, que é em dezembro, o provável é que aconteça, né? E se vierem aqui para o complexo da BDA, vão ser muito bem recebidos. O complexo é maravilhoso. Ô Emerson, eu acho que a gente falou o que tinha que falar do projeto. Eu espero que você continue aí durante muito tempo, revelando talentos, mais do que revelar talentos, dando oportunidade para as crianças se inserirem no esporte, criarem aquela gana de jogar que você teve como jogador, que a gente que brincou um pouco, que você sabe que a competição ela faz você se tornar melhor, e aqui é sensacional o que você falou, o astral, a energia do lugar é muito bacana. É muito bacana e realmente é importante aí, a gente voltando a normalidade, né? Você vir visitar e conhecer o pessoal da música, que é muito legal, o atletismo tá muito bom, tá muito bom o atletismo. Temos pessoal da natação, tem a natação para PCD, pessoas com deficiência, entendeu? E vai indo, é bem legal, é muito legal, tem que vir aí. Um projeto espetacular, que merece ser aplaudido por todo mundo de Bauru, porque a Zoponi fez uma coisa que é muito bom para o esporte, muito bom para a comunidade, para as crianças. Eu queria agradecer o Emerson, que bateu esse papo com a gente, técnico da BDA, Associação Bauruense de Esportes Aquáticos, e a gente espera voltar aqui quando tiver competição. Vamos pedir, vamos vir cobrir esse evento espetacular, se Deus quiser.
tá legal. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu. Abraço. E o canal do Mauad Esportes tem o prazer de anunciar o seu novo patrocinador, a Golden Cash. A Golden Cash surgiu para você transformar aquele ouro que você não usa mais em dinheiro vivo, sem risco e sem compromisso. Tamo junto, Golden Cash. Valeu!